E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de questões. E aí tem estudado muito. Acredito que a prova do DPEM será adiada, ou seja, mais tempo para estudar. Vamos aqui de questões comentadas da LEP, parte 7. Com este vídeo aqui no canal, ao todo serão 120 questões comentadas da Lei de Execução Penal. É muito importante estudar também através da resolução de questões, e aqui também é muito bom porque eu cito a lei seca nos comentários. Utilizo cores, grifos em palavras-chave, enfim. Vamos lá. Para quem não sabe, questão elaborada por mim, estilo CESP. Quando eu ler a questão, você pode dar pausa, ler, reler com calma, sem pressa. Imagine que você esteja na prova do CESP e que uma errada anula uma certa. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, a saber, entrevistas sempre monitoradas, excetuadas aquelas com seu defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Vamos para a resposta. Correto. Está de acordo com o artigo 52, inciso 5. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório condenado, nacional ou estrangeiro sem prejuízo da sanção penal, do regime disciplinar diferenciado com as seguintes garantias: entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor em instalações equipadas para impedir contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Aqui está exceto e na questão também está excetuado. Excetuadas. Ou seja, a questão está certa porque excetuado e exceto é a mesma coisa. Excetuado equivale a salvo e exceto. Então, muito cuidado nisso, pois sendo que envolve direito, essas palavras são bastante corriqueiras nas questões. Então, fique atento a isso. E lembrando que neste vídeo as questões são as que eu utilizei aqui artigos, seus derivados, que foram alterados no final de dezembro do ano passado. Então, já para você ficar atualizado, exceto uns incisos que foram alterados em 2018. Mas a maioria aqui, todos foram alterados em 2019. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: fiscalização do conteúdo da correspondência,
Vamos para a resposta. Correto, de acordo com o artigo 52, inciso 6. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará ao preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes garantias: fiscalização do conteúdo da correspondência. Então a questão está correta. Lembrando que aqui foi uma questão genérica. Não informou apenas somente. Eu esqueci de colocar a observação aqui, eu vou colocar no material. Não informou apenas somente fiscalização, que tem as tais garantias. E aqui é no estilo CESP. Então, está de forma genérica. Está correta a questão. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características, a saber, participação em audiências judiciais obrigatoriamente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Vamos para a resposta. Errado. Indo direto ao ponto. Participar em audiências judiciais, preferencialmente. E como é que está lá? Obrigatoriamente. Então a questão está errada. Participar em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, fique muito atento a isso. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime mais gravoso a ser determinada pelo juiz. Vamos para a resposta. Errado. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos gravoso. E como é que está lá? Regime mais gravoso. Muito cuidado quando lê a questão. Às vezes a pessoa lê a questão com muita rapidez, com muita confiança e acaba errando. Então, muita atenção mesmo. Então, a questão está errada. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Como informei, você pode dar pausa no vídeo, ler com calma, simule como se você estivesse na prova e uma questão anula uma errada. Então já trace uma estratégia, já vá treinando. Vamos para a resposta. Correto. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte. Se for primário, vedado livramento condicional. Então, a questão está correta. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena, se o apenado for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Vamos para a resposta. Correto. A pena privativa de liberdade será exercida em forma progressiva com transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena, se o apenado for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então a questão está correta. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime de constituição de milícia pública. Vamos para a resposta. Errado. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. E como é que está lá? Milícia pública. Então, a questão está errada. A observação que eu costumo colocar, quando for estudar lei seca, regimento interno, etc., lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Então, muita atenção. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Além disso, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo juiz da execução penal, respeitadas as normas que vedam a progressão. Vamos para o gabarito. Errado. Em todos os... vamos logo direto ao assunto. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada por quem? Pelo diretor do estabelecimento. Diretor do estabelecimento. E como é que está lá? Pelo juiz da execução. Está errada a questão. É pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, a questão está errada. Caso almeje, me siga no Instagram. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tenho muitos vídeos, materiais para serem produzidos. Então vamos lá, prossigamos. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz. Além disso, a decisão do diretor do estabelecimento que determinar a progressão de regime
será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Vamos para a resposta. Errado. A decisão do juiz. E como é que está lá? A decisão do diretor do estabelecimento. Errado, não é do diretor do estabelecimento. É do juiz. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada. Às vezes a pessoa pode ter uma dúvida. Sempre? Às vezes eu digo o seguinte: quando se diz apenas, somente, por exemplo, é muito provável que a questão esteja errada. Mas também há a possibilidade de, numa questão, está escrito somente, apenas, sempre, e a questão está correta. Então, muito cuidado. Ainda mais sendo o CESP, a banca sendo o CESP. Então, fique muito atento. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada. É algo que meio que é óbvio, né? Precedida, ou seja, antecedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Então, muita atenção. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz. Além disso, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos um oitavo da pena no regime anterior, ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, não ter integrado organização criminosa. Eu sei que a questão é grande, mas é para o seu bem. Então, se achar por bem, dê pausa no vídeo, leia, releia. Imagine que você está agora na sua prova, concurso dos sonhos. Então, traça a estratégia, imagine aí, não tenha pressa, analise as possíveis pegadinhas e vamos lá, vamos para a resposta. Está correto, de acordo com o artigo 112, parágrafo 3º, incisos 1 ao 5. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, etc. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, muita atenção nesse detalhe, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa,
não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos, ou seja, pelo menos 1/8. Você precisa memorizar isso daqui, porque a banca pode muito bem mudar isso daqui, colocar 2/3, por exemplo, alterar isso daqui. Então, memorize isso daqui, ó, gestante, mulher gestante, LEP que diga respeito à mulher gestante, tal. Procure memorizar. 1/8. Por exemplo, 1 mais 8, eu acabei de pensar agora, 1 mais 8, 9. A mulher fica gestante normalmente por 9 meses. Então, 1/8, 1 mais 8, 9. 9 meses a mulher fica gestante. Veio aqui na minha mente agora, então isso também pode ajudar a memorizar. Ó, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo juiz da execução, não, mas pelo diretor do estabelecimento. Não ter integrado organização criminosa. Esses daqui foram os que tiveram alteração em 2018 que eu havia citado no início do vídeo. Mas não deixa de ser novo. Então, aqui o caput 2019. Então, é isso. Não desista, porque a sua aprovação chegará. Não foque no cansaço, mas se imagine onde você só está. Se imagine tomando posse no cargo público. E já escolha a roupa com a qual você irá para a sua futura posse. Então é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu vou dar continuidade aqui na produção de materiais em breve. Acho que eu vou procurar fazer um pacote agora para o DPEM, que é melhor. Vou dar uma adiantada nos outros materiais para poder disponibilizar em PDF. Então é isso aí, pessoal. Ótima noite, bons estudos e fui!